Nós vamos falar hoje sobre um assunto que tem o nome de Mentiras Relativas à História da União Soviética e ao Socialismo. É um artigo de Mário Souza. E esse artigo é um assunto palpitante porque desmascara as mentiras inventadas e publicadas contra a União Soviética e principalmente contra a imagem de Stalin. Com qual objetivo? O que é que eles queriam com isso? O objetivo era criar sentimentos negativos contra a União Soviética, contra Stalin e contra o socialismo. Esse artigo é de Mário Souza. Ele é membro do Partido Comunista dos Revolucionários Marxistas-Leninistas da Suécia. Esse artigo foi publicado pela Comissão Organizadora para o Conselho Internacional de Amizade e Solidariedade com o Povo Soviético de junho de 1998. Ele cita Hitler e Hearst, que é um nome difícil de pronunciar, e de Conquest, que é um outro cara, a Solzhenitsyn, outro cara russo. Hitler todo mundo conhece, alemão, Hearst também, esse Conquest também era da Europa ali, e o Solzhenitsyn, como vocês também devem conhecer, era da Rússia. Essa mentirosa história dos milhões de pessoas que supostamente foram encarcerados e morreram nos campos de trabalho forçados da União Soviética como resultado de uma fome durante os tempos de Stalin. Neste mundo em que vivemos, quem que não ouve, quem que não ouviu ou vai ouvir as terríveis histórias de possíveis mortes e assassinatos nos campos de trabalho forçados do chamado Gulag da União Soviética? Eu, pelo menos, vi e conheci pessoas que usaram as informações nestes livros para mim, para discutir política junto comigo. Quem não ouviu as histórias de milhões de pessoas que morreram de fome e dos milhões de oposicionistas executados na União Soviética na época de Stalin? Muita gente ouviu isso e falava comigo, discutia comigo e mostrava esses dados que eu vou mostrar para vocês, desse artigo do Mário Souza. No mundo capitalista, essas histórias são repetidas inúmeras vezes em livros, em jornais, no rádio, na televisão e nos filmes. E os números inventados dos milhões de vítimas do socialismo vão aumentando aos saltos nesses últimos 50 anos, minha gente. É isso que acontece e é isso que eu vou provar para vocês, que tudo mentira, tudo inventado. E na realidade, de onde vêm essas histórias, essas cifras? Quem está por trás de tudo isso? Uma outra pergunta: o que há de verdade nessas histórias? Nós temos que peneirar e falar a verdade. E que informações se encontram nos artigos da União Soviética, que antes eram secretos, mas depois, com Gorbachev, foram abertos e foram colocados à pesquisa histórica, e não revelaram esses dados que o Hearst e o Solzhenitsyn usaram para sujar a memória da União Soviética e do socialismo, né? Os arquivos foram abertos em 1989 por Gorbachev. Foram abertos e não falam desses dados, porque diziam que não, os comunistas estão dizendo que é mentira, mas a verdade está aqui, estaria nos arquivos abertos por Gorbachev, que faz tempo, 1989 já é no século passado, no século XX, nós já estamos no século XXI, minha gente. Os autores dos mitos sempre disseram que todas as suas histórias, dos milhões que morreram na União Soviética, seriam confirmadas no dia em que os arquivos fossem abertos. E foi isso que aconteceu. Essas cifras foram confirmadas de fato? Não foram, minha gente.
E o seguinte artigo nos mostra de onde se originaram essas histórias de milhões de mortos pela fome, nos campos de trabalho forçados e quem está por detrás delas. O presente autor, após ter estudado os relatórios da pesquisa feita nos arquivos da União Soviética, pode dar informações na forma de dados concretos sobre o número real de prisioneiros, os anos que passaram na prisão, o número verdadeiro daqueles que morreram e daqueles que foram condenados à morte na União Soviética de Stalin. Mas a verdade é bem diferente do mito. Existe um elo histórico direto ligando Hitler a Hearst e Conquest a Solzhenitsyn. Hitler, alemão, Hearst também, a Conquest era russo ou alemão e Solzhenitsyn russo, né? Em 1933, na época do nazismo, ocorreu uma mudança política na Alemanha. Queria deixar sua marca na história do mundo por décadas, que foi o nazismo, o aparecimento do nazismo. Em 30 de janeiro de 1933, Hitler tornou-se o primeiro-ministro e uma nova forma de governo envolvendo a violência, o desrespeito para com a lei começou a tomar forma na Alemanha. Nascia o nazismo. A fim de consolidar o seu controle sobre o poder, os nazistas convocaram novas eleições para 5 de março de 1933, empregando todos os meios de propaganda ao seu alcance para garantir a sua vitória. E uma semana antes das eleições, em 27 de fevereiro de 1933, os nazistas incendiaram o parlamento da Alemanha. Como é que se chama parlamento em alemão? Reichstag. Então, é o incêndio de Reichstag que nós vamos discutir aqui. E acusaram os comunistas de serem responsáveis. Nas eleições que se seguiram, os nazistas obtiveram 17 milhões de votos e conquistaram 288 deputados e cerca de 48% do eleitorado. Foi uma grande vitória para os nazistas, né? E baniram o Partido Comunista. Eles não queriam saber dos comunistas participando, embora fosse tudo legal. Os nazistas começaram a perseguir primeiro os social-democratas e o movimento sindicalista também, que eles eram contra os sindicatos. E os primeiros campos de concentração começaram a se encher com todos os homens e mulheres da esquerda, esquerdistas. Entre mentes, o poder de Hitler no parlamento alemão, no Reichstag, continuou a crescer com a ajuda da ala da direita. É sempre a direita contra a esquerda. Isso acontece até hoje aqui no Brasil e é tradicional que haja esse debate entre uma e outra, e a população, o mundo todas as pessoas que estudam história é que vão entendendo a história, vão ver o que deve ser evitado, né, aqui para nós. Em 24 de março, o Hitler conseguiu que o parlamento, o Reichstag, né, alemão, aprovasse uma lei que lhe concedia um poder absoluto para governar o país, a Alemanha, por 4 anos sem consultar o parlamento. Isso é uma ditadura. Às vezes as pessoas falam, tal lugar é ditadura, fulano é ditador, sem olhar direito o contexto real, né? Então, olha só o que é que o Hitler conseguiu. Uma lei que o parlamento lhe desse que concedia um poder absoluto para governar a Alemanha por 4 anos sem consultar o parlamento, sem consultar o Reichstag. A partir de então, começou a perseguição aberta aos judeus, que todos nós conhecemos muito dessa coisa horrorosa que aconteceu com os judeus, né, na época do Hitler.
os primeiros dos quais começaram a ser enviados para os campos de concentração, onde os comunistas já estavam lá, os social-democratas já estavam lá, os sindicalistas já estavam lá detidos também. E Hitler continuou a pressionar no sentido de obter um poder absoluto, denunciando os acordos internacionais de 1918, que impôs restrições ao armamento e militarização da Alemanha, por acontecimentos passados. O rearmamento da Alemanha foi realizado, sob a orientação de Hitler, a uma grande velocidade. Esta era a situação na arena política internacional daquela época, quando começaram a ser montados os mitos relativos àqueles que morreram na União Soviética, os mitos que eu vou contar para vocês. Começou a ser montado nessa época também. Ao lado de Hitler, na liderança alemã, encontrava-se Goebbels, que muita gente lembra o nome de Goebbels, que era ministro da propaganda, o homem responsável pela tarefa de inculcar o sonho nazista no povo alemão. Em 1925, no seu livro Mein Kampf, que quer dizer Minha Luta, de Hitler, já havia indicado a Ucrânia como uma parte essencial do referido espaço vital alemão, que é Lebensraum. A Ucrânia e outras regiões da Europa Oriental precisavam pertencer à nação alemã para serem utilizadas de uma maneira apropriada pelos alemães. Vocês vão ver isso aí. Segundo a propaganda nazista, a espada nazista libertaria tais regiões, a fim de proporcionar o espaço para a raça alemã, porque eles eram muito racistas. Com a tecnologia e empresas alemãs, a Ucrânia seria transformada em uma área que produziria cereais para a Alemanha. Essa era a visão dos nazistas. Mas a Ucrânia era um país independente da Alemanha e lá tinha habitação, tinha os ucranianos que moravam lá. Então, os alemães tinham que livrar a Ucrânia, segundo a visão nazista, tinham que livrar a Ucrânia da sua própria população, que os nazistas consideravam seres inferiores, como está entre aspas, que, de acordo com a propaganda nazista, seriam postos a trabalhar como uma força de trabalho escravo em lares, em fábricas, em campos alemães, onde quer que fossem requeridos pela economia alemã. Ora, escravizar pessoas, era isso que propunha o nazismo. O objetivo era dominar a Ucrânia. A conquista da Ucrânia e de outras áreas da União Soviética impunha o quê? A necessidade de guerra contra a União Soviética. E essa guerra tinha que ser preparada com grande antecedência. Para tal finalidade, o ministro da propaganda nazista, que eu já me referi, dirigido por Goebbels, deu início a uma campanha denunciando um suposto genocídio cometido pelos bolcheviques, que eram os comunistas, né, da Rússia. Eles estavam na Ucrânia também, um terrível período de fome deliberadamente provocado por Stalin. Já começam a tecer essa mentira. O propósito da campanha nazista era preparar a opinião pública mundial para a liberação da Ucrânia pelas tropas alemãs. Mas a campanha nazista em torno do suposto genocídio na Ucrânia não teve um grande sucesso mundial. E estava claro para todo mundo que Hitler e Goebbels precisavam de ajuda para espalhar seus rumores difamatórios a respeito da União Soviética, espalhar pelo mundo. Essa ajuda eles encontraram onde? Nos Estados Unidos,
com William Hearst, amigo de Hitler. E William Randolph Hearst, que era o nome dele, Hearst ou Richter, Hearst pode ser, é o nome de um multimilionário que procurou ajudar os nazistas em sua guerra psicológica contra a União Soviética. Hearst era um famoso proprietário de um jornal norte-americano conhecido como pai da assim chamada imprensa marrom. Todo mundo sabe o que é a imprensa marrom, que era uma imprensa sensacionalista, mas não muito verdadeira. Ele comprava as suas reportagens por qualquer preço, e quando não havia nenhuma atrocidade ou crime para relatar, ele ordenava a seus repórteres e fotógrafos que fabricassem matérias. Esse era o comportamento desse Hearst que eu estou falando para vocês. Na realidade, é o que caracteriza a imprensa marrom. Mentiras e atrocidades fabricadas, divulgadas como verdade. Essas mentiras de Hearst o tornaram milionário e uma personalidade muito importante no mundo jornalístico. Em 1935, ele era dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em 200 milhões de dólares. Na década de 1940, esse William Hearst possuía 25 jornais diários, prestem atenção, 25 jornais diários, 24 semanários, 12 estações de rádio, 12 estações de rádios, 2 serviços de notícias internacionais e uma empresa que fornecia notícias para filmes, uma campanha cinematográfica. E os jornais de Hearst vendiam 13 milhões de exemplares por dia. Gente, 13 milhões de exemplares por dia era a venda desses jornais caluniosos sobre a União Soviética, sobre Stalin. E tinham cerca de 40 milhões de leitores. Ele fazia esses jornais, esse jornalista, o Hearst que eu estou falando para vocês, ele fazia a cabeça de 40 milhões de leitores. Quase 1/3 da população adulta dos Estados Unidos lia os jornais de Hearst todos os dias. Eles tinham que ficar odiando Stalin, por isso que o Stalin é tão odiado no mundo inteiro, porque todo mundo acreditava, né, nisso aí. Milhões de pessoas em todo o mundo recebiam informações da imprensa de Hearst através de seu serviço de notícias, através de filmes e uma série de jornais que eram traduzidos e publicados em grandes tiragens em todo o mundo. As cifras mencionadas acima, que eu já falei, né, demonstram como o império de Hearst foi capaz de exercer uma influência sobre a política norte-americana e, de fato, sobre a política mundial durante muitos anos, sobre questões que incluíam a oposição à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial ao lado da União Soviética, porque tinha muita gente que era contra que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra Mundial ao lado da União Soviética, eram contra, mas essa oposição foi vencida e na Segunda Guerra nós tivemos os Estados Unidos lutando ao lado da União Soviética contra o nazismo. Todo mundo acho que lembra disso muito bem, né? E o apoio às caixas bruxas anticomunistas macartistas da década de 1950 também começou a aparecer nessa época. A visão de William Hearst era ultraconservadora, nacionalista e anticomunista. Sua política era a política da extrema-direita. Em 1934, ele viajou à Alemanha, onde foi recebido por Hitler como convidado e amigo. Olha só. E após essa viagem, os jornais de Hearst tornaram-se ainda mais reacionários, sempre apresentando artigos contra o socialismo,
contra a União Soviética e especialmente contra Stalin. Vocês percebem como o mundo inteiro foi lançado assim um monte de mentiras e eles acreditavam. E após a sua visita a Hitler, esses jornais sensacionalistas se encheram de revelações sobre os terríveis acontecimentos na União Soviética, assassinatos, genocídios, escravidão, luxo para os governantes e fome para o povo. Assim era apresentada a União Soviética pelos jornalistas de Hearst, que constituíam as grandes notícias quase todos os dias. O material era fornecido a Hearst pela Gestapo, a polícia política da Alemanha nazista. Olha só quem que fornecia material para esse jornalista Hearst que eu estou mostrando para vocês, dono desse jornal. Nas primeiras páginas dos jornais apareciam frequentemente caricaturas e fotos falsificadas da União Soviética, com Stalin sendo apresentado como um assassino, segurando um punhal na sua mão. Assim era apresentado Stalin, nessa imprensa marrom. Não devemos nos esquecer de que tais artigos eram lidos todos os dias por 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos e muitos milhões de outras pessoas em todo o mundo. E eu vou explicar para vocês o mito da fome na Ucrânia. Uma das primeiras campanhas da imprensa de Hearst contra a União Soviética girou com base em alegações de que teriam morrido como resultado da fome na Ucrânia, esses milhões de pessoas. Essa campanha começou em 18 de fevereiro de 1935, com uma manchete de primeira página no Chicago American, um jornal dos americanos. Entre aspas, 6 milhões de pessoas morrem de fome na União Soviética. Essa era a página inicial, usando o que material? Fornecido pela Alemanha nazista, que o William Hearst ele era o barão da imprensa e era simpatizante do nazismo, e começou a publicar essas reportagens fabricadas sobre um genocídio que teria sido deliberadamente cometido pelos bolcheviques, que eram os comunistas, né? E causado a morte por fome de vários milhões de pessoas na Ucrânia. Mas a verdade era totalmente diferente. Na realidade, o que aconteceu na União Soviética na década de 1930 foi uma grande luta de classes, na qual pobres camponeses sem terra se levantaram contra os ricos proprietários de terras, chamados kulaks, e iniciado uma luta pela coletivização, uma luta para formar os kolkhozes. O que é kolkhozes? Em russo, kolkhozes quer dizer fazendas coletivas dos camponeses todos juntos. E dessa grande luta de classes envolvendo, olhem só, 120 milhões de camponeses, deu origem a problemas na produção agrícola e a falta de alimentos em algumas regiões. E, de fato, essa falta de alimentos enfraquecia as pessoas, o que, por sua vez, levava a um aumento do número daqueles que se tornavam vítimas de doenças epidêmicas, porque naquela época não existia antibióticos, não existia penicilina, não tinha sido descoberta. Né? Tais doenças eram comuns em todo o mundo, não só na União Soviética, em todo o mundo. Entre 1918 e 1920, uma epidemia de gripe espanhola, famosa gripe espanhola. Eu ouvi falar dessa gripe espanhola, não peguei, mas ouvi falar muito. Ela causou a morte de 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos e na Europa. Mas isso ninguém falava, ninguém acusou os Estados Unidos e a Europa de que esses governantes dos Estados Unidos e da Europa teriam matado seus próprios cidadãos, mas inventavam o fato ocorrido como tendo ocorrido na União Soviética. O fato é que não havia nada que esses governos pudessem fazer
diante das epidemias desse tipo naquela época. Só com o desenvolvimento da penicilina em fins da década de 30 é que se tornou possível conter eficazmente tais epidemias. Não sei se vocês se lembram disso aí, ou através da história é fácil de comprovar o que eu estou falando. Os artigos da imprensa de Hearst afirmando que milhões morriam de fome na Ucrânia, uma fome supostamente provocada deliberadamente pelos comunistas, continham gráficos e detalhes sombrios. A imprensa de Hearst se valia de todos os meios possíveis para fazer com que suas mentiras se parecessem com a verdade e conseguia que a opinião pública nos países capitalistas se voltasse violentamente contra a União Soviética. Essa foi a origem do primeiro gigantesco mito fabricado que alegava que milhões estavam morrendo da União Soviética. E ninguém teve interesse em ouvir as negativas da União Soviética, que todos diziam que não, que lá isso não estava acontecendo, e o desmascaramento completo dessas mentiras não foram feitas. Uma situação que prevaleceu de 1934 a 1987. Olha, 1934 foi o ano que eu nasci. Em 1987 eu estava vivendo muito bem, obrigada, né? E assistia todas essas confusões, o relato de tudo isso. Por mais de 50 anos, várias gerações de pessoas em todo o mundo foram educadas à base de uma dessas calúnias para que tivesse uma visão negativa do socialismo e da União Soviética. Agora eu vou falar para vocês o império da mídia de massa de Hearst em 1998. O William Hearst morreu em 1951 em sua casa em Beverly Hills, na Califórnia. Deixou atrás de si um império de mídia de massa que até hoje continua a espalhar sua mensagem reacionária e mentirosa para todo mundo. A Hearst Corporation é uma das maiores empresas do planeta, foi naquela época, né? Não hoje, englobando mais de 100 companhias, empregando 15 mil pessoas. Olha, vejam só, 100 companhias empregando 15 mil pessoas, quanta mentira eles iam espalhar pelo mundo, né? Nem dava tempo de se defender. E atualmente o Império de Hearst compreende jornais, revistas, livros, rádios, TV a cabo, agências de notícias e multimídia, 50 anos antes da verdade emergir. Então, 50 anos eles deitaram e rolaram sobre o mundo inteiro, fazendo campanhas de desinformação nazista a respeito da Ucrânia. E essa campanha não morreu com a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. As mentiras nazistas foram assumidas pela CIA, Central de Inteligência Norte-Americana, e sempre tiveram um lugar proeminente garantido na guerra de propaganda contra a União Soviética. É por isso que todo mundo odeia o Stalin nesse mundo. Muita gente tem ódio do Stalin sem perceber que foram vítimas de todas essas mentiras. A perseguição anticomunista macartista após a Segunda Guerra Mundial também se alimentou com os contos dos milhões que morreram de fome na Ucrânia. Prestem bem atenção, em 1953, um livro sobre o assunto foi publicado nos Estados Unidos. Qual o título? Os Atos Negros do Kremlin. E a sua publicação foi financiada pelos refugiados ucranianos nos Estados Unidos, pessoas que haviam colaborado com os nazistas na Segunda Guerra Mundial e a quem o governo norte-americano deu asilo político. Isso era a fonte dessas notícias para os jornais. E eram apresentados ao mundo como democratas.
mas eles não tinham nada de democratas, eram nazistas também. Quando o Ronald Reagan, todo mundo lembra do Ronald Reagan, que foi eleito presidente dos Estados Unidos, estão lembrados, né? Ele começou uma cruzada anticomunista na década de 1980, e com propaganda sobre os milhões que morreram na Ucrânia renovada. Eles continuavam repetindo as mesmas mentiras de mortes na Ucrânia. Em 1984, um professor da Harvard, Universidade dos Estados Unidos, né, publicou um livro, A Vida Humana na Rússia, que repetia todas as falsas informações produzidas pela imprensa de Hearst em 1934. Olha, 1984, ou seja, 51 anos depois, um professor da Universidade de Harvard publica um livro contendo as mentiras falsificadas, né, pela imprensa do Hearst de 1934. Em 1984, então, deparamos o renascimento das mentiras e falsificações nazistas produzidas na década de 1930, mas dessa vez sob o manto respeitável de uma universidade norte-americana. A campanha anticomunista não parou aí. Em 1986, apareceu um outro livro sobre o assunto, intitulado A Colheita de Sofrimento, escrito por um ex-membro do Serviço Secreto Britânico, Robert Conquest, que eu já falei no Conquest no início desta aula que eu estou falando com vocês, né? Quem era esse Conquest? Na época, ele era professor da Universidade de Stanford, na Califórnia. E por seu trabalho no seu livro, esse Conquest recebeu $80 mil da Organização Nacional da Ucrânia. Estava dizendo mentiras e era premiado com $80 mil. Essa mesma organização também pagou por um filme feito em 1986, denominado A Colheita do Desespero, no qual, entre outras coisas, foi utilizado o material do livro de Conquest. A essa altura, o número de pessoas que, segundo informações disseminadas nos Estados Unidos, haviam morrido de fome na Ucrânia, saltou para 15 milhões. Talvez nem tinha tudo isso na Ucrânia, mas saltou para 15 milhões. Eles mudavam as cifras como queriam. Entretanto, as afirmações de que milhões haviam morrido de fome na Ucrânia, segundo a imprensa de Hearst, na América do Norte, constituíam informações absolutamente falsas. E aí entra em cena o jornalista canadense Douglas Totlow, eu não sei se eu pronuncio o nome dele, né, mas vai aí escrito para vocês lerem. Ele desmascarou meticulosamente as falsificações que eu relatei aqui no seu livro Fraude, Fome e Fascismo, o mito do genocídio ucraniano de Hitler a Harvard, publicado em Toronto, Canadá, como todo mundo sabe, em 1987, gente. Não faz muito tempo. Entre outras coisas, Totlow, não sei, provou que o material fotográfico empregado, fotografias horripilantes de crianças morrendo de fome, havia sido tirado de publicações de 1922. Olha só, em 1987, eles vão publicar fotografias de criança de 1922, 60 anos antes, em uma ocasião na qual milhões de pessoas de fato morreram de fome, não havia penicilina e devido a condições de guerra, porque também havia guerra.
né, em vez de porque 8 exércitos estrangeiros invadiram a União Soviética durante a Guerra Civil de 1918 a 1921 na Rússia. A União Soviética iria existir logo em seguida. Enfim, caros amigos e companheiros, eu vou parando por aqui, porque o material disponível é muito extenso, mas vai ficar para próximas aulas, porque senão eu vou falar muito para vocês e vocês vão ficar cansados. Eu agradeço muito quem permaneceu até aqui para debatermos esses assuntos tão importantes, porque é muito importante a gente conhecer a história, a verdade, o que é que aconteceu, e que devem ser levados para muitas pessoas para o seu conhecimento histórico. Um grande abraço e até um novo encontro.